Bom dia a todos. Bom dia. Com grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé, mais um domingo, recebe a todos. Mas antes de mais nada, vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, para agradecermos, Pai, por mais esta oportunidade de aqui estarmos em Seu nome, porém em nosso benefício. O Seu amor e a Sua luz se espalhem por cada canto desta casa, abençoando encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação, Pai, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal. Pois que é o reino, o poder e a glória para todos. Graças a Deus. E hoje, com grande satisfação, a Estela, o Nish, lá do Aeluz, já é nossa amiga de longa data, a casa é tua. Obrigada. Fica à vontade. Obrigada, Flavinho. Bom dia, gente. Muita satisfação estar aqui nessa casa, faz tempo mesmo. Nós vemos aqui, até em pandemia, né, Flavinho? Deu uma... Abriu escondido, obrigado. E hoje, eu trouxe um tema que cabe em nosso coração e no coração de todos, porque a doutrina espírita vem trazer a mensagem em que somos todos culpados. E isso pode ser pesado, mas eu vou tentar trazer de um jeito que fique leve e útil, porque a doutrina espírita é assim, não é? Nós aconselhamos as pessoas a fazerem evangelho no lar, por exemplo, e nós descobrimos depois dessa prática que as pessoas começam a fazer evangelho, mas se torna pesado no próprio lar. Porque na maneira que você debate ele, e as mensagens elas são muito, todas, a maioria delas, fora da introdução do início, você vai cair na moral. E a moral, você sempre vai entrar em problemas do cotidiano, seu parceiro, seu filho, a pessoa que convive com você, pode ter acabado de fazer, né, no seu cotidiano, aquele errinho básico. Então, se você não deixar a mensagem da doutrina leve, ela se torna desagradável. Muitas vezes nós entendemos por isso que as nossas casas espíritas elas vão tendo uma dificuldade, uma evasão escolar, não é? Uma dificuldade em ter adeptos, porque quando você entra na doutrina, ela te mostra a responsabilidade da tua vida, ela mostra as rédeas da sua conduta. Isso é assustador, porque é mais gostoso eu falar que o pessoal lá do meu trabalho é tudo insuportável, que a família do meu companheiro, eles não têm educação, não sei de onde veio aquele povo. É muito mais fácil falar que a pessoa que vive comigo não tem paciência, que eu vou para o céu direto de ter convivido com aquela pessoa. Então, essas falas nossas geram um conforto de que eu sou melhor, de que eu faço, mas o mundo não está fazendo. E dentro dessa perspectiva, nós encontramos a doutrina espírita falando que estamos reencarnados justamente porque somos defeituosos. Isso não é gostoso de ouvir, gente. Gostoso de ouvir que você, no passado eu devo ter sido uma pessoa muito boa, né? Porque eu sou uma pessoa boa, eu vejo publicações aqui só vive o bem. Deus me livre, tem inveja, isso é uma coisa que Deus não me deu. E nós temos muitos desses pequenos defeitos nossos, mesmo sendo filho de Deus, de amor, de Pai, nós temos o livre-arbítrio. Dentro desse livre-arbítrio nós vamos cometendo alguns tipos de erros
dentre eles pequenos, que podem nos paralisar também, e alguns grandes. Então eu venho falar hoje sobre culpa, no sentido de que nós às vezes precisamos identificar, existe muitos jargões aí no Brasil, por exemplo, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Toda vez que alguém desencarna, você encontra dentro de você uma culpa do que você não falou, do que você deveria ter agradecido. Isso é normal. E é muito útil para nós fazer uma avaliação daquela pessoa que partiu. Acho que todo mundo já fez isso, né, gente? Sabe quando você descobre que a pessoa desencarnou? Acabou de ter a notícia. E você pensa, nossa, eu vi ele, eu vi ela semana passada. Aí você lembra com nitidez do jeito que você cumprimentou a pessoa, do que faltou, ou você se sente confortável. Não, eu abracei, eu disse, ó, que eu estava lá, mandei uma mensagem no WhatsApp depois. Mas a maioria de nós identificamos que fica faltando aquela coisinha. Quando é alguém que a gente ama, então, encontramos um amigo de longa data de doutrina espírita também, que a mãe dele tinha desencarnado fazia uns 2 anos. Ele é palestrante também, dirigente de uma casa espírita muito grande, e ele estava carregado de culpa por algo que, para nós todos, eu acho que é muito compreensível. Ele disse assim para mim, sabe, Stella? Eu não consegui sonhar com a minha mãe ainda, mas quando eu estou naquele momento de pegar no sono, a mãe dele partiu há 2 anos, né? Quando está naquele momento de pegar no sono, eu lembro da minha mãe pedindo para apagar a luz. Só que eu saía da visita e ela ficou na UTI as últimas semanas. Lá não pode apagar a luz. E minha mãe não dormia com a luz acesa. Eu deveria ter pedido um quarto, já sabendo que ela estava ali, né, convalescente, já agonizante, prestes a desencarnar. Eu deveria ter pedido um quarto, já sabendo que ela ia desencarnar. Não precisava ter ficado na UTI, porque isso me corrói. Olha isso, gente. Você sentiu uma culpa de algo que não tinha o que ser feito. Não tinha. Mas aí você fica buscando. Não tinha. Eu poderia ter tirado ela da UTI. Não poderia. O médico não ia dar autorização. E muitas das culpas que nós carregamos, quando você identifica, ela pode ser libertadora ou ela pode fazer você estagnar. A doutrina espírita está perdendo muitos trabalhadores. Até estava conversando com o Flavinho, entramos em outra direção. Flavinho, por que você não faz palestra? A gente está no grupo da USE, que eles programam você, os palestrantes, e fazer estudos nas casas. E esse ano, 2025 agora, quando foram recrutar, perdemos 15. E eu gostaria até de saber, dentre esses 15, por que você parou? Se você se cadastrou a falar assim como eu estou fazendo, é que você tem, às vezes, essa facilidade de oratória. E 15 é um número muito expressivo. Nós temos 120 casas espíritas em São José do Rio Preto. Eu não sei quantos oradores ficaram, mas não entrou novos, deixaram 15. E aí, às vezes, você encontra dentro dessas pessoas características que não precisa nem ser palestrante, evangelizador, passista. Até a filmagem que o Fábio está fazendo aqui, ah, não, Estela, quem sou eu? Porque dentro da pessoa ele sente assim, eu já traí, eu bebo a cervejinha, falo mal dos outros, quem sou eu para fazer uma palestra? Quem sou eu para ser um evangelizador? Quem sou eu para dar passe? Pode ser isso mascarado de uma preguiça de não encarar uma responsabilidade, porque no momento que você fala, não, vou ser passista, não pode faltar mais. Mas pode ser que realmente essa pessoa identificou que ela não está tendo uma conduta legal e aí ela não serve mais para ajudar o mundo. Gostaria muito de conversar com essas 15 pessoas que pararam, para ver se realmente elas... Não, Estela, sabe o que é os 15? Olha que legal seria, né? Estela, começou uma faculdade, e aí à noite, e as palestras são todas à noite, então eu resolvi me descadastrar lá da USE, mas geralmente não vai ser isso. Ou outros compromissos, e às vezes isso da culpa. Então essa culpa que nos paralisa é algo que vem dentro do seu ser de tal maneira que às vezes você está na sua família e essa configuração familiar, nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo diz isso para nós, que dentro da sua família vem pessoas que você amou e que você prejudicou. E graças a Deus vem nesse equilíbrio.
Porque se viesse só pessoas que você prejudicou, ia ser muito pesado. E o bom é ninguém da doutrina espírita ir atrás de saber o que fomos na outra encarnação, porque isso fica até mais pesado. Então, você descobre que ali na família tem pessoas que você de alguma maneira prejudicou. É muito difícil, primeiro de tudo, encarar isso. Falar, não, hoje eu sou uma pessoa que eu não prejudico ninguém, eu não mato uma formiga. E é verdade, às vezes a gente não mata formiga, né, gente? Você mata, mas às vezes você não mata com índice de crueldade. Por exemplo, você acende uma panela no fogo. Você vai ficar vendo aquela formiga sambar ali? Olha que dó! Aí a gente mata a formiga de outro jeito, né? Porque a gente já tem um pouco de bondade dentro de nós, e a crueldade já está saindo desse mundo. A gente já está extirpando de tal maneira que nós vemos as leis pensando em animais hoje que não pensavam antigamente. Eu não falo antigamente do século passado. Eu falo antigamente de décadas passadas, né? Hoje, se uma pessoa abandonar uns gatinhos, cachorrinhos, ele tem que mudar de cidade. Porque se uma câmera pegar, e graças a Deus um monte de gente tem câmera, se a câmera pegar ele, fala, meu Deus, tem que até ficar com medo do pessoal lixar, porque ele abandonou um cachorrinho. E faz parte da evolução, nós não aceitamos mais crueldade. Aí você descobre, então, que você está naquela família, beleza, acabei de saber disso, o que eu faço com isso? Perceba a característica do seu ser lidando com essa culpa que você nem conhece. Você não sabe que na outra encarnação você traiu, você roubou, você não sabe de nada disso. Mas sabe o que você sabe nessa? Você não consegue dizer não. É aquela família que liga para você para tudo. E mesmo você sabendo que não é sua responsabilidade, você tem que fazer. Ah, Estela, mas a gente aprende na doutrina espírita que você tem que fazer caridade. E caridade moral, mas tudo que tiver dentro do seu alcance tem. Mas quando você está fazendo, reclamando, você percebe que está pesado para o seu ser? É claro que eu não estou falando de pai e mãe. Pai e mãe nós não temos só que fazer, nós temos uma responsabilidade moral de agir na fase adulta, porque eles já passaram da fase adulta e se eles estão pedindo um favor, é porque está pesado para eles, não é? Então, com certeza a gente tem que fazer. Eu estou falando daquele outro tipo de não, que é até colega de trabalho. Quando você viu, você só fala sim. E toda vez que você diz sim, te corrói por dentro, porque você estava querendo falar não. E aí você disse um não para você para agradar o outro. Esse desejo de agradar o tempo todo é de um espírito culpado. É de um espírito que fala assim, quem sou eu, meu? Eu tenho que vir aqui só para servir, porque eu sou muito ruim. E não é assim que funciona. É identificar o que eu posso fazer. E aí, nós não vamos conseguir saber o que nós fizemos na vida passada. A gente vai só conseguir identificar que somos uma pessoa, que a nossa missão somos nós. E eu estou saindo um pouco fora, entrando até às vezes no sentimentalismo, isso é um perigo. O sentimentalismo, a gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna, o Dimas, que ele desencarna com problema, saúde, porque ele era sentimentalista. Eu falei, meu Deus, mas você ser sentimentalista não é um negócio legal? Não é. Eu estou nesse momento almoçando na minha casa, eu fico sabendo que 2 crianças morreram lá, nesse exato momento na Palestina. Você perde a fome. E aí você não só perde a fome, como você comenta, eu não mereço estar comendo essa comida e a criança lá está passando mal. E aí eu vou na internet e busco imagens da guerra. Olha isso, gente. Qual o movimento positivo dessa ação? Nada. Nenhum. Você não está ajudando as crianças, você não está ajudando o país, você está prejudicando a sua família e a si mesmo. Ah, então eu vou ser alienado? Não vou... Tá bom, a guerra tá lá, o problema é deles, cada um no seu quadrado. Não é isso. É um movimento de ação positivo. Você faz uma prece para eles, então. Mas não vai parar de comer. Porque dentro da estrutura que você tá, ao seu redor precisa de você. Precisa de você estar bem. Senão daqui a pouco a gente se carrega de culpa de você estar comprando um carro novo e o seu irmão não conseguiu comprar. E aí você, como que eu vou andar com esse carro novo agora? Meu irmão, olha lá, meu irmão, o carro velho dele, e agora? Qual que é o problema teu? A tua família merece. Se você comprou, é porque você conseguiu. Você não pode pegar aquele carro
e se exibir. Isso daí já é um movimento contrário. Mas você está se sentindo culpado? O que você pode ajudar o teu irmão? Ah, então imagina, meu irmão não aceita ajuda, não. Se ele não aceita ajuda, ele está dentro de uma linha do orgulho. A linha do orgulho não deixa a pessoa crescer muito, porque senão ela também entra na vaidade, que é também uma vertente do orgulho. Então ele tem o porquê está acontecendo aquilo na vida dele. O que você pode fazer? Já que você tem dinheiro e ele não tem. Faz um churrasco na tua casa, convida. O que mais? Eu não sei, oferece um passeio de férias. Mas só não dá para não comprar o carro porque ele não consegue comprar. Isso acontece em todas as famílias. Você tem um sentimento de culpa, às vezes, da pessoa que está ao teu lado ter a doença e você ser saudável. Isso pode ter sido determinado na outra encarnação. No momento que a gente for reencarnar, a própria pessoa disse, como o Flavinho diz para nós, não sei se você já contou aqui, mas é muito marcante ele dizer que ele nasceu diabético. Isso daí não é culpa da mãe dele, não é culpa da alimentação dele agora, ele escolheu vir assim. Agora imagina a esposa do Flavinho, a Claudinha, do lado dele, toda vez que ela ingerir algum alimento que ele não pode, ela se sentir culpada. Qual o movimento positivo disso? Não tem. E nós nos sentimos culpados por coisas tão pequenas, e isso prejudica demais. É claro que eu tenho que ter um bom senso. Existe até um estudo dentro da doutrina espírita de como que você vai agir num velório. O velório você tem que ter um certo tipo de conduta, porque é um dia em que as pessoas, os convívios daquela pessoa que desencarnou, elas estão muito abertas a todos os instantes. É um momento de dor. Então todos os movimentos que você fizer ali podem marcar a vida dela. E é justamente por isso que no velório eu tenho que ter uma conduta de prestar atenção no que eu estou fazendo. E se eu errar também, paciência, eu não sabia, agora eu sei. Como que é essa conduta? Poxa, acabei de receber uma promoção do salário hoje, estou indo no velório do pai do meu amigo nesse momento. Dentro de mim eu estou soltando rojão. Mas eu respiro, cumprimento a pessoa, respeito aquela dor, depois eu comemoro. Faz parte. É assim a vida, tem que ser assim. Porque senão, nós pensamos que a gente está fazendo bondade, sofrendo junto. E não é assim que funciona. Nós vemos na questão do sentimentalismo, o quanto que você pode, às vezes, chegar no jantar da sua casa, e é um momento muito importante, que às vezes tem gente que é o café da manhã, gente que é o almoço, tem gente que é a janta. Quando eu falo da janta, é porque geralmente nós trazemos o que aconteceu no dia para a mesa. E hoje, graças a Deus, nós temos os meios de comunicação, uma facilidade de encontrar o que é bom da gente comer, que hora é bom da gente se alimentar, o que faz bem, o que não faz. E aí você prepara aquela refeição, mas quando senta na mesa, nós trazemos o que foi do dia. E se você conta, por exemplo, gente, como foi o dia de vocês? Aí a criança conta ali na escola o que aconteceu, aí você vem e fala assim, nossa, eu estou muito triste. A minha amiga se divorciou. Nossa, acabou com o meu dia, porque isso, porque aquilo. Olha como é difícil você entender características do que acontece na nossa moral para a gente crescer ou para a gente ficar. Como que eu tenho que comunicar isso? Porque eu quero comunicar. Não comunica com pesar. Na verdade, nem sente esse pesar. Faz o que for possível para essa amiga. Você ama ela. Você viu que ela está triste? Compra uma flor. Manda a historinha que aconteceu do Chico Xavier, do Tudo Passa para ela. Isso é muito bonita a história do Tudo Passa. Chico estava vivendo um problema muito difícil de ter que assumir sobrinho deficiente, sem dinheiro. Chico Xavier passou uma necessidade danada naquela época. E aí veio o Emmanuel para trazer as mensagens, as psicografias que a gente ama, né, ler. Diz, Chico, você quer alguma coisa? Né? Falou, eu queria sim, né, uma mensagem de Maria de Nazaré.
Nada mais, nada menos, né? Nossa! Aí, é lógico que a história não é assim, né? Se lê, ela tem muito mais detalhes, é muito mais bonita. Aí ele falou assim, nossa, então senta aí, senta e escreve porque Maria mandou uma mensagem para você. Aí a Chico arrumou a mesinha dele, a caneta, o papel, foi lá, pode falar, tô pronta. É tudo passa. Aí, o que mais? Não, é só isso. Gente, é só tudo isso. É os momentos de alegria que você tem, viva intensamente porque passa. E os momentos de tristeza, ele passa. Então é realmente uma mensagem confortadora e ao mesmo tempo, quando você estiver vivendo algo que você fala, nossa, eu não sou merecedor disso tudo. E viva, porque passa. E não é nem bom para nós. Eu não estou nem jogando praga no mundo, porque nós sabemos que a vida é assim. E tem que ser assim, porque se você só se manter aqui, qual o aprendizado disso? Como que a gente cresce com o não? Como que a gente cresce quando tá aqui, ó? Às vezes você conversa com aquelas pessoas de entender o tamanho da fé dela e ela vai contar para você que quando ela mais estava conectada com Deus é quando ela estava aqui, ó. Isso é muito normal de acontecer. É raro a pessoa falar que ela está extremamente conectada com Deus quando ela está aqui. Então, entendendo que tudo passa, você pode, se você tem contato direto com essa pessoa que está sofrendo, ao invés de se contaminar com a dor dela, porque nós nos contaminamos, tem um livro do Newton Stuck, que ele conta sobre a dor de perder um ente querido, e aí tem uma senhora sentada, encarnada, do lado de um vaso de planta. E conforme ela está sofrendo, porque ela perdeu o filho dela, a planta está doando energia para ela. E nós vamos no livro dos espíritos, as plantas, elas têm elas nascem para isso. É como se fosse assim. Então, abraçar a árvore, a plantinha morrer, porque por mais que eu hago certinho, Estela, eu estou fazendo todas as coisas certas, ela está doando a energia que está faltando na casa e está tudo bem, elas nasceram para isso. Agora, o problema é quando você, ser humano, que você nem está 100%, está tentando doar para essa pessoa, de maneira a entrar na dor dela de maneira errada. Porque tem como a gente entrar de maneira certa, ajudar essa pessoa com a mensagem certa, ou só com o silêncio, mas sem se esgotar, porque senão aí a gente vai ter 2 sofredores no mundo. E aí eu pergunto, qual o movimento positivo disso? Não tem. Meu Deus, Estela, mas como é que eu falo com uma pessoa que perdeu o filho, que tá tudo bem, que tudo passa, você não fala nada. Você oferece um cafezinho, oferece uma janta, qualquer coisa. Eu lembro, parece bobo isso, mas há 2 anos atrás, o meu pai e minha mãe ficaram acamados juntos. Meu pai com hemodiálise, a minha mãe é acamada até hoje. Meu pai já partiu no Natal do ano passado. Quando aconteceu, foi 1 mês antes da minha filha fazer 15 anos, né? E aí a gente já tinha combinado que não ia fazer festinha de aniversário para ela, nada. Aí juntou a minha amiga e minha cunhada e fez uma festa de 15 anos para minha filha. 15 anos. Isso foi um gesto de eu falava, gente, eu não consigo escolher cor de bexiga. Elas falavam, Estela, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Elas poderiam ter sentado do meu lado, ai, tadinha de você, falando, olha, nossa amiga, né, o que ela tá passando. Porque eu acabei de contar que foi meu pai e minha mãe que ficaram acamados. Mas foi a minha vida que virou de ponta cabeça, porque fui eu que fui cuidar deles. E elas viram esse movimento. E um dos dias, quando eles chegaram em casa, e meu marido falou assim, nossa, Estela, falou, como que tá? Porque eu mandei mensagem para a Estela, ela não tá vendo o WhatsApp para a Estela, não tá conseguindo. Por quê? O movimento, quando acontece algo novo na vida das pessoas, até quando a pessoa tem um nenezinho, né, é algo que mexe na sua rotina. E quando mexe na nossa rotina, a gente fica assim meio perdido. Hoje está tudo adaptado. Rotina é uma coisa maravilhosa, tudo adaptado. Eu lembro que a minha amiga falou assim, o Ciander falou pro meu marido, vem jantar em casa, não tem jeito de vocês virem jantar em casa, eu quero dar uma janta para vocês. Eu falei, gente, isso para ela, não sei como que ela mensurou de fazer isso para nós,
Porque as pessoas nos chamam para jantar, para ir em restaurante o tempo todo, mas ela colocou o propósito. Ela falou assim: vocês estão merecendo uma horinha só, vem. Só uma horinha para vocês ali não falar do problema, só a gente falar coisa à toa. Eu falei, gente, que beleza. Depois que me deram isso de presente, eu identifiquei que você pode ver o problema de alguém, e nós da doutrina espírita, nós não podemos ser frios de dizer assim, não, tá cada um passando o que tem que passar. Verdade, a pessoa vai cair, você sabe que ela vai cair, mas você pode pôr uma almofadinha ali. E a almofadinha não é assim, ai meu Deus, quem sou eu para estar aqui me arrumando hoje? A minha amiga ali, minha melhor amiga, está triste. Quem sou eu? Isso não ajuda nada. O movimento é sempre para frente. Esse amigo nosso, que a mãe dele desencarnou e ele tinha deixado sem estar nas mãos dele a luz acesa da UTI, qual o movimento que ele tem que fazer? O movimento é o auto-perdão, que é muito positivo para o mundo. Porque é horrível você conviver com alguma pessoa que está assim, porque ela não conseguiu fazer diferente. E muitas pessoas param a vida, param naquele movimento da culpa. Poxa, eu fiz um negócio que eu não deveria. No caso dele, ele nem fez nada, ele se culpou de algo que não estava nas mãos dele. E aí a gente apresentar para a pessoa que ela pode ir para frente, porque no livro de Allan Kardec, Céu e Inferno, eles nos apresentam assim, tá bom, a culpa serve para quê? A culpa serve para você sentir uma dor, quando tocam no assunto, quando você vê a pessoa, quando tem alguma coisa parecida com o que você viveu acontecendo. Então aquela culpa, vamos supor, você traiu, teve um relacionamento conjugal que deu errado. Isso você vai ver o tempo todo falando de fidelidade. Você vai assistir um filme, quem que é o vilão? É o que traiu. Então é algo que machuca. Machuca muito mais quem fez do que quem foi o traído. Isso é um fato muito grande. Pode perguntar para qualquer tipo de linha psicológica. Ah, Estela, você sabe a dor de ser traído? Sei. Mas eu não queria estar na dor do traidor. Isso é muito mais pesado. Essa pessoa, ela pode paralisar a vida. Ou pode seguir em um movimento muito pior, porque se você pega uma linha de suicídio, as pessoas que se suicidam, o principal fator é a culpa. Qual o movimento positivo de você tirar a sua vida porque você fez algo de errado? Aí você vai no livro Céu e Inferno, você está se sentindo culpado? Estou me sentindo culpado. É para você entrar no arrependimento. O arrependimento é um movimento que faz assim, ó, eu nunca mais na vida vou fazer aquilo ali que eu estou me sentindo culpado. É outro movimento. Porque culpa e arrependimento, elas não estão juntas. É um passo. Não quero mais sentir essa dor. Vou para onde? Vou para nunca mais vou fazer isso. Porque doeu demais ali onde eu estava, que era a culpa. O problema é que as pessoas param na culpa. Quem sou eu? Eu não mereço mais isso na vida. Eu fiz isso de errado. Eu fiz. Chega! Agora eu vou para outro lugar. Nós fizemos um tratamento com adictos uma vez, pessoal que usou droga e está internado numa clínica, aí a gente tinha que levar uma mensagem lá que não era espírita. O dono da clínica fazia 10 anos que ele tinha sido... Sim, ele saiu daquelas pessoas que a gente vê no semáforo, que elas estão totalmente perdidas, não consideram a família, nem a si mesmo, nem a ninguém, para ser dono de uma clínica. Esse é o movimento que faz de uma pessoa que entendeu que o arrependimento leva você à expiação e à reparação. A expiação e reparação pode ser na outra vida ou pode ser nessa. Aí, qual que é o movimento que ele fez, então? Ele contou que uma vez ele... E foi muito bonito porque tem a ver com a nossa casa espírita. A dona Licinha estava viva ainda. E ele estava entregue às drogas. E na época, a nossa casa recebia pessoas assim, pessoas de rua. E ela disse assim, ó, nesse estado que você tá, você ainda tá morando com os seus pais? Ele falou, tô morando com a minha mãe. Ela falou assim, não faz isso com ela. Sofre sozinho. Desse jeito, ela falou pra ele. E aí isso fez um movimento de resgate do amor. Ele falou, mas por que isso? Ele falou assim, porque você tá se afundando, você vai afundar sua mãe junto. Porque, gente, a mãe... Quando ela tem um filho que ela pega uma avenida, o filho pega uma avenida errada, nós temos aí o tratamento do amor exigente. Eles não tratam a adicta, eles tratam primeiro as mães e os pais. Onde foi que eu errei? É a primeira coisa que a pessoa pega, não tem uma culpa aqui, a pessoa pega a culpa para ela. É um movimento muito comum.
E aí, nesse movimento, você trata a mãe, para que ela se liberte. E no caso dele, ele mostrou, a dona Alicinha mostrou para ele, falou assim, a sua mãe, você tá mal com isso? Tô tentando sair. Então, mas a sua mãe tá muito pior. Ela acha que a culpa foi dela. E aí isso despertou dentro dele, o amor pela mãe, despertou dentro dele algo que aí ele teve força de sair, aí ele se tornou então o dono da clínica que a gente atendia. E dentro desse movimento, nós vemos assim, isso é uma culpa grande, né? A gente sabe que uma pessoa, ela pode, muitos, né, pessoas que se envolvem com drogas, elas acabam se suicidando porque elas olham, quando elas tomam um momento de lucidez, elas olham a devastação que elas fizeram na família. Isso dói muito, aí elas fazem, infelizmente, esse ato que tem zero de positivo nisso. E aí nós vemos, por exemplo, no livro Sexo e Destino, de André Luiz, o benfeitor Félix, que é como se fosse assim, todo o livro de André Luiz, da vida no mundo espiritual, tem um benfeitor do livro. Inclusive o terceiro, que é Missionários, é o Alexandre, e no final do livro, dando um spoiler aí, ele sai da categoria ali do nosso lar e vai para outra dimensão, de tão grande que ele é, lindo. E no Sexo e Destino é o Félix, e aí a gente vê o Félix com aquela trama toda de um triângulo amoroso do passado. Quando você chega no final do livro, o Félix tinha o mesmo vício de todos ali no passado, só que ele supera e se torna benfeitor da causa. Isso é muito bonito. Então, eu não sei em que tipo de culpa que a pessoa pode estar presa, mas o movimento é sempre tentar ser positivo para o mundo, só que primeiro eu tenho que ser positivo para mim, eu tenho que me perdoar. E aí eu lembro de um movimento de um caminhoneiro amigo nosso, que ele julgou um amigo de trabalho, porque um amigo de trabalho falou assim, Estela, ele está afastado por depressão. Mas o que aconteceu, né? O que desencadeou? Foi assim, ele estava dirigindo e aí ele atropelou um morador de rua. E ele falou que quando ele foi atropelar, o morador olhou dentro do olho dele. Aí ele falou assim, mas o cara estava desatento, era morador de rua, será que ele não entende isso? Olha que interessante que é julgador do outro, né? Passou um tempo desse julgamento, vocês acreditam que ele atropelou um cachorro? E o cachorro olhou dentro do olho dele? E quando ele atropelou e o cachorro olhou, deve ter sido o benfeitor, né, que colocou assim, mas tadinho do cachorro, Estela, meu Deus, eu não sei qual o movimento que fez. Mas ele se sentiu culpado de ter julgado o outro. E nós vemos no livro Respostas da Vida, cuidado com seus julgamentos, porque quando acontecer um problema na sua vida, você vai lembrar de todos que você fez. Porque quando nós julgamos, falando, onde já se viu colocar isso aqui? Não dá uma semana, teu benfeitor dá jeito. Você não é daquelas pessoas que oram, me ajuda a perceber minhas falhas. O benfeitor fala, beleza, chá com nós. Aí, na semana que vem, você vai lá e faz exatamente o mesmo movimento. E você não vai lembrar só que você errou, você vai lembrar o que você julgou. Respostas da Vida diz isso, cuidado com o que você julga, que está sendo anotado para ver se numa ocasião que você fizer, você não vai fazer igual. E faz, gente. Se fosse comigo eu ia fazer assim. Não faz isso. Não faz isso com a tua vida. Porque onde já se viu fazer isso? Como pode fazer aquilo? Não brinca de ser juiz, não brinca. Porque aí você vai ter a culpa do que você falou e a palavra não volta. Se você for uma pessoa muito corajosa, você às vezes vai até revelar isso para alguém. Mas a coragem já tá bom de você admitir, poxa, por que eu fui falar aquilo? Agora eu tô aqui, arrependido. E qual que é o movimento do arrependimento para ser positivo? Para de julgar. E o julgar não é fazer você perder discernimento. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, na doutrina espírita a gente aprende a não julgar. Nós todos vamos julgar. É aquele julgar que você condena. Eu sou melhor, não faria aquilo ali. Por quê? Julgar dentro do conjunto que ele é de avaliar, de discernir, a gente tem que fazer isso. Imagina, eu tenho uma menina de 17 anos que está namorando. Imagina se é alguém que o meu espírito já identifica como, ixi, Maria, ladeira abaixo, hein?
Ah, mas você está julgando, você não conhece direito. Gente, vamos lá, eu tenho 46, ela tem 17. Com 46 anos, o jeito que a pessoa senta, o jeito que a pessoa se veste, a palavra que sai da boca dela, já diz muita coisa para uma pessoa de 46 anos, que para ela não diz ainda. Então é claro, mas você está julgando. Não, eu estou avaliando. Aí eu coloco para você a minha avaliação e você lê. Aceita se quiser. Ah, mas você não vai proibir? Não, eu tenho que avaliar. Graças a Deus não precisei proibir nada, né? Dentro das minhas avaliações. Mas aí você vê amigos. Aí você vê entrar uma música na sua casa e você proibir, porque ali a casa é minha, entra o que eu quero, isso daí eu estou avaliando que você não tem capacidade para assistir ou ouvir isso. A minha filhinha de 9. Eu sou evangelizadora, o Fábio, a Maria Cláudia sabe, evangelizadora de adolescentes. E aí lá é a partir dos 12. E existem algumas mães que dizem assim, mas meu filho tem 10, ele é tão maduro, não pode ir para lá? Fala, não pode. Da mesma maneira acontece um filme. O filme está lá, classificação de 16. Fala, não, meu filho tem 9, ele pode ver, não pode. Isso foi avaliado que não pode. Então nós temos, às vezes, algumas ferramentas nas mãos que vai fazer com que lá na frente eu não me sinta culpado do que eu fiz. Existe muita ferramenta para nós, muitas. Nós vemos no livro Mensageiros, Missionários, o quanto que a doutrina espírita traz para nós aquela consequência de atos que nós fazemos tão pequenos, tão bobos, que você pode recuar diante daquele ato. Que isso envolve muito a educação dos nossos filhos, envolve como eu vou debater alguma questão com meu marido, com as pessoas da minha família. O ano que vem a eleição está aí. A gente já sabe que está todo mundo rachado. Só que quem sou eu nisso tudo? Não é o bem contra o mal só. É uma pessoa contra outra. E é uma pessoa que foi colocada na sua vida. Como que eu vou discutir isso sem entrar em ódio? Tem como isso? Meu Deus do céu, a pessoa ali vota no fulano. Nossa, para mim já acabou. A pessoa, calma. Olha as características daquela pessoa. Para você, tá pegando o caminho errado? Para mim também, concordo com você. Mas é um ser humano. Que às vezes ela vai precisar mais do seu acolhimento do que do seu ódio. E se você acolher as pessoas, você vai ganhar elas. Agora, discutir é um caminho que eu vi o que aconteceu já não na eleição passada, eleição retrasada. Nós perdemos amigos, nós perdemos... E aí, muitas pessoas dizem assim, na verdade não perdeu, porque nem era. Era, gente, era assim. Trabalhadores da casa espírita, foi para todos os cantos. Você não tem uma idealização do que você quer? Eu tenho, mas eu tenho que ter respeito quando eu for falar isso. Eu tenho que conseguir trazer Jesus na pauta. Sabe o que eu faço de verdade, gente? Eu nem discuto. Eu não sei como que vocês agem, mas esses dias eu estava com vontade de fazer uma publicação na minha página, eu nem tenho muitos seguidores na minha página pessoal. Aí eu recuei, porque o meu marido postou um vídeo que não sei se vocês viram esse vídeo, é muito famoso. Tem um monte de idosinho indo pagar no caixa, e antes dele pagar, chega um rapaz atrás e paga antes. E eles estão ali contando a moedinha deles, com aquela mãozinha tremendo, e o rapaz vem, paga a mercadoria, até eles desconfiar que alguém pagou, o rapaz já foi embora. Esse vídeo deu milhões de visualizações, milhões. Isso dá uma esperança em nós que é assim. A visualização, fala, nossa, mas tem gente que nem tem rede social, Estela. Mas é um termômetro de você ver que as pessoas gostam de coisa boa. As pessoas estão sedentas de esperança. Então, quando você tiver vontade de falar de justiça, tiver vontade de falar que está tudo errado, caça um vídeo bonito, então, e fala dessa maneira. Porque a sua indignação causa revolta em quem não está com vontade de entender o que é certo e errado. Porque na minha cabeça o que é certo e errado é independente de partido político.
independente. Mas as pessoas não entenderam isso. Então é muito melhor você colocar um vídeo positivo, um desenho, uma paisagem. Tem um vídeo que eu amo, que é amizade de cachorro com cavalo. O que causa isso nas pessoas? Causa bem-estar. Isso é um movimento positivo. Eu colocar a minha indignação do que eu estou vendo, do que eu estou assistindo, do que eu estou ouvindo, não causa mais indignação, movimento negativo. Então você vai ficar quieto diante de tudo que está acontecendo. Não vou mover um tijolo para o lado positivo mostrando a minha indignação. A gente tem que alimentar a nossa vida de palavras boas, de coisas bonitas. E aí, quando menos, e eu não estou falando que de vez em quando vocês vão ver eu discutir sobre isso, porque às vezes a gente é ser humano, mas eu estou falando para mim mesmo que eu quero, quando eu estiver ali entrando para o negativo, voltar e trazer coisa boa para a vida. Porque senão a gente vai se arrepender. É mais um arrependimento nosso. Porque eu tenho pessoas que ficaram lá para trás, que eu tinha sentimento por elas, e por debates vazios que não levou a nada, a pessoa se perde. E aí, para terminar, eu falei tanta coisa, não falei nada que eu trouxe, gente. Mas tá bom, né? Eu deixei aqui porque dá branco na cabeça da gente às vezes, né? Tem uma mensagem aqui. É do céu e inferno. Ó, a duração da expiação está vinculada ao melhoramento do culpado. Então, quando a gente fala de expiação, nós estamos falando de dor e sofrimento. Isso vai melhorar na medida que o culpado parar de fazer o que ele fazia, de tomar os atos, as atitudes que levaram ele a estar passando aquele problema. Então, o que a gente pode enxergar? Você convive com uma pessoa, e essa pessoa, ninguém cruza a nossa vida por acaso. Mesmo que seja aquele colega de trabalho. Aquele colega de trabalho, meu Deus, ele pega no meu pé desde que eu cheguei ali. Para de pensar que você é vítima e começa a pensar que algum dia no passado você prejudicou ela. Ou prejudicou ele. Porque de graça essa pessoa te persegue, não é possível isso. Pensa que na outra vida pode ser que foi você que tinha um cajado do poder e fez alguma coisa contra essa pessoa. Para amenizar a raiva que você está sentindo dela. Porque o movimento, quando tem uma pessoa tritando com você, não é eu sentir mais raiva, mais ódio e ir para a guerra. Isso é animal, isso é a coisa mais fácil do mundo. É você dizer assim, comigo é assim, eu falo mesmo, porque eu grito que a pessoa daqui sai com as minhas verdades. Isso é fácil, gente. Qualquer um sabe gritar, falar, esbravejar, colocar as verdades, esmagar o outro. O difícil é você ser sereno. O difícil é você perdoar. O difícil é a pessoa te cutucar e você se manter no lugar. Sem fazer cara, sem fazer sobrancelha, sem depois ligar para o outro no WhatsApp. Você viu que o fulano falou comigo? É você se manter. Isso é muito difícil, mas isso é grande. E nós estamos tentando ser grandes. Então, quando você encontrar aquela pessoa, se for de família, então, que pode ser, não, né? O universo dessa vez ele errou. Do nada, Estela. Aquela pessoa cruzou meu caminho, fez uma devastação e foi embora no trabalho. Pode ser que é um caso esporádico no mundo que o universo errou e trouxe essa pessoa. Talvez um aprendizado para você. Que você não conseguiu entender. Mas vamos lidar então com o caso de família. Aquela pessoa que está lá, do mesmo sangue. O que eu tenho que fazer com ela então? Sinta-se culpado, mas indo para o arrependimento. Alguma coisa eu fiz. Aquele filho que não tem o que você fala para ele, que ele faz diferente. Então, você está tentando moldar com essa vida, mas nas vidas passadas você empurrou ele ladeira abaixo. E aí está complicado nessa, não está complicado? Mas só respeita e ama. Não tenta fazer do seu jeito, tenta compreender o jeito do outro. Graças a Deus, hoje todo mundo adere à terapia, né? Porque no passado, na época dos meus pais, talvez, dali para trás, quem buscava ajuda psicológica, era frágil, hein? Tem que saber lidar, tem que aprender. Não, hoje, nós, por meio até de um método maiêutico, né, que era usado por Sócrates, de você ir falando os seus problemas, e às vezes o terapeuta pega o que você falou e repete, aí você ouve o que você falou, você já está curado. É uma maravilha. E aí você vai lá reclamar do seu filho. E quando você está falando, estou reclamando de coisas que eu ensinei ele a fazer. Então, quando nós encontramos esses movimentos, é uma maneira da gente sentir
culpado, mas para entrar no arrependimento, para daí eu fazer uma reparação, uma expiação. Ah, Estela, mas não tem jeito, sabe por quê? Porque o problema foi com a minha avó e minha avó morreu. Então não tem mais jeito, é só na outra vida, não, repara agora. Repara, vai, o que faltou na avó? Ah, eu não tinha maturidade, minha avó pedia para eu ir lá visitar ela, conversar, e do nada minha avó desencarnou, e eu fazia meses que não ia lá, e eu carrego isso até hoje, beleza, adoto uma avó hoje, então, sem ela saber. Vai no asilo, conversar, a gente fazia visitas em asilos, e o que a gente sempre pensa é levar alguma coisa. Eu lembro que teve uma época que a gente levou sabonete, eles gostaram muito. Só que você entregar o sabonete é 1% do que ele quer sentar e conversar. Então, qualquer tipo de arrependimento que você tem como reparar e espiar nessa vida? Um pouco, sim. Pensa no atendimento fraterno que tem uma casa espírita. Se você tem um arrependimento, porque um dia você fez algum movimento com uma pessoa na sua vida, você faz um atendimento fraterno. O que os benfeitores vão trazer para você? Pessoas que sofreram pelo mesmo mal que você causou. E aí você ali vestido com a camiseta da caridade. E atendimento fraterno não precisa ser no centro, gente. É você sentar do lado de um colega de trabalho que você está vendo que ele está meio borocochô e falar, não sei o que está acontecendo aí, mas se você quiser ajuda, eu estou aqui. Aí vai desabafar, é algo que você fez. Seu cunhado, seu primo, seu irmão. E aí você entra na dor que aquela pessoa tá e fala, poxa, eu estou entendendo o que ele está passando. Isso daí é o quê? Isso daí você está tentando um jeito de reparar, é com outra pessoa. Está sentado na sua frente outra pessoa. Ah, mas o que é expiação então? Você sentiu a dor dessa pessoa na hora que ela estava relatando um fato que você fez parecido? Aí, poxa, cara, eu fiquei chateada, hein? Mas eu estou tentando ajudar, positivo. Você está espiando quando você sente esse tipo de dor. Você está entrando no movimento. Necessariamente você não precisa ser traído porque você traiu, ser roubado porque você roubou. A gente tem um livro que se chama Saúde Mental, no caso de 2 pessoas que foram médicos que torturaram pessoas lá na época do Mengele. Foi no manicômio. Quando eles desencarnaram, nós desencarnamos, parece um monte de culpa na nossa cabeça e também um monte de coisa boa que nós fizemos. No caso deles que participaram do Holocausto, deve ter sido horrível. Um caiu em desespero da culpa. Eu não mereço nem reencarnar. Olha as atrocidades que eu fiz com o humano. Por quê? Isso acontece no movimento do pessoal que trabalha na saúde. E é um movimento científico real. Você coisifica. É por isso que você consegue ver uma pessoa na mesa de autópsia, o cara comendo um sanduíche e fazendo autópsia ali. No começo embrulha o estômago, com 1 mês dormindo, pensando no defunto. Sim. Dá 3 meses, eles estão acabando aqui, vamos ali comer um cachorro quente? Vamos. Por quê? Coisificaram, ali virou um projeto. Não é mais uma pessoa, é um objeto. E no caso do Holocausto, esses 2 médicos, eles tinham a ideia de que aqueles seres humanos que estavam mal classificados não eram humanos. Eram outras coisas, menos humanos. Então pode fazer o que quiser, só que quando eles desencarnaram, nasceu a culpa. Só que um teve um movimento de arrependimento. Meu Deus, tem a oportunidade de eu voltar na Terra e fazer diferente? Tem. Aí o outro falou, meu Deus, eu não mereço essa oportunidade, eu não mereço. Esse nasceu doido de pedra. Aí tem a encarnação dos 2. Um era médico dele. Meu Deus, mas o cara fez tudo aquilo, encarnou médico, encarnou. Sabe que médico? Esses médicos que vocês hoje conhecem, como qualquer outro tipo de profissão, que o cara trabalha além da conta, trata todos os pacientes com maior amor, é voluntário de sábado e domingo, vai para a Cruz Vermelha, fogo selvagem. Falou, meu Deus, é um anjo encarnado então. Era um cara que trabalhava ali no local. Só que ele pegou o arrependimento e falou, não, agora eu vou fazer algo positivo. E o outro? O outro, quem sou eu? Eu não mereço isso. Quem somos nós, então, diante do que nós fazemos errado? Movimento simples, gente. Fui numa festa de criança, tempos atrás. Cada um responsável por uma coisa, eu cuidando das meninas, que eram pequenas ainda. Ô, Sandra, pega o presente que tá ali em cima. O que é uma festa de criança? Tirando vontade de comer coxinha, é para você ir agradar a criança que está fazendo aniversário. É o bendito presente.
Chegamos na porta da caixa de presente e falou, Sander, meu marido, putz, esqueci o presente. Qual que é o movimento que você pode fazer? Chamar a criança e falar, o tio comprou um presente muito bonito, mas eu vou te dar depois. Ele vai se perder no meio desse tanto aí. Ou fazer assim, nem vou entrar nessa festa aí. Você acha? Não trouxe presente. Esse movimento é errado. O movimento certo é sempre pra frente. Sempre pra frente. Eu não sei o que você fez de errado. Você não tá conversando com aquela pessoa que você gritou com ela, o movimento é pra frente. Se você parar de conversar com ela, é pra trás. Então, qualquer coisa que eu fizer, por exemplo, uma pessoa perde um cachorrinho, meu irmão, ele tinha um cachorro que ele amava, e aí ele passeava sem coleira, porque o bairro dele estava recém-formado, não tinha movimento. Aí um dia, na hora de chamar ele para ir embora, vem Bob. O carro passou no cachorro, porque o Bob obedeceu, ele foi. Meu irmão, o que ele poderia fazer? Nunca mais eu vou pegar um cachorro na vida. E tem tanto cachorrinho precisando ser amado, o movimento é para frente. Você tem amor aí? É para amar. E a culpa faz o que da gente? Faz a gente parar. Eu não sou merecedor disso. Eu não sei cuidar de um cachorro. Eu chamei o cachorro, foi atropelado na minha frente, culpa minha. E daí? Bora pra frente. O bichinho pode reencarnar de novo na tua família. Então, todos nós, é muito subjetivo a mensagem, porque assim, cada um de nós leva uma culpinha. Culpinha. Estela, eu preciso trabalhar tanto, eu não tenho tempo de ficar com meu filho. Meia hora que você ficar, tira o celular da tua vida. Desliga a TV e fica meia hora de qualidade para se livrar dessa culpa. Você não tem que trabalhar duro que eu tenho. Então, não tem o que fazer. Vai ficar a vida inteira reclamando, não tem tempo para ficar com meu filho. Não tem tempo. Tá crescendo, não tem tempo. Pega meia hora, não é possível. Não tem meia hora. Sem celular, sem ter que estar aqui fazendo outra coisa, só com ele. Acabou. Acabou. Não tem o que você faz na Terra, não tem como não ter algo positivo para colocar em cima. O problema é que o caminho mais fácil, por incrível que pareça, é da gente colocar o negativo. É da gente ficar parado e falar, não, eu não sou merecedor. A mensagem é essa, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês assistirem. Estela, você sabe o que eu acho que é o grande problema? É o cultivo. Você fica cultivando a culpa. Exatamente. Cultivando a culpa. E a sacada não é essa. É o auto-perdão. Porque a hora que você se perdoa, não é perdoar o outro, é perdoar você. Se o outro vai te perdoar ou não, o problema é do outro. O problema é do outro. Mas a gente fica remoendo, tão focado naquilo e remoendo, que a gente acha que fica fazendo parte do nosso dia a dia. Nós só vamos conseguir andar para frente, como você colocou, a hora que eu pôr uma pá de cal naquilo. Parar de remoer, parar de cultivar aquele problema. Aconteceu, sirva de aprendizado para que não repita. Mas nós temos uma mania, isso é cultural, de ficar cultivando. Nós estamos cansados de ver isso na mesa mediúnica. Os irmãos que já desencarnaram vêm falar isso. Olha, eu me arrependo disso. Arrependeu? Maravilha. Põe em prática agora a solução do problema. Vamos fazer o contrário, o movimento inverso. Eu errei com o Fabrício. Eu não pede desculpa. Se ele vai te desculpar ou não, o problema é dele. Mas eu saiu da minha. Se ele não me der o retorno esperado, o problema é dele, não é meu. Aí quem vai cultivar é igual o gerente de banco. O gerente de banco ligou, mandou. Você não vai vir pagar aqui a tua conta, isso, aquilo. Eu andava para lá, para cá, para lá, para cá. O dia que eu falei, não vou pagar. Ele que começou a andar para lá e para cá. O problema passou a ser dele, não meu. Foi, pronto. Então nós precisamos ter isso. É deixar de cultivar. Problemas, todos nós temos. Como você falou, são altos e baixos. Mas onde está escrito que nós não íamos ter problemas? Se fosse para não ter problema, nós não íamos estar encarnados aqui. Exatamente. Então vamos bola para frente, fazer a nossa parte.
O que, Janete? A gente não está nesse estacionamento aqui. É claro. Então vamos aprender com os erros. Essa é a intenção. Querida, muito obrigado Obrigada, mais uma Fabinho. vez. Fala o número de... É um número 3. Três. Olha, Evangelho. Eita! Ah, pronto. E aqui também tem um evangelho, quem precisar, vou pôr aqui o evangelho no lar dentro, assim. Obrigado. Pessoal, nós temos tortas de todos os sabores e temos hoje também doce de abóbora. Então, uma delícia. Quem quiser vai ser muito bom para casa.